Oi, pessoal. Hoje o programa está super especial porque eu sei que você já deve, em algum momento da sua vida, ou ainda hoje, você sonha em conhecer Maldivas. Se você pensa que é só um sonho, que isso está distante, seus problemas acabaram, porque o canal Partiu Por Aí vai te mostrar hoje que aquele lugar, que é um dos lugares mais paradisíacos do planeta, ele não está inacessível e ele não é só para ricaços, não. Eu fiz isso, eu pude visitar e eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras. Fica com a gente, não sai daí não, hein? Partiu comigo, Maldivas? Bora! Seja bem-vindo de volta, pessoal. É isso, né? O ano começando, 2025 já bombando e o canal Partiu Por Aí já está te trazendo umas coisas muito legais. Vamos começar hoje falando de Maldivas. Você já deve ter visto. E está vendo aí algumas fotos, alguns vídeos a respeito de Maldivas. Maldivas é um lugar que é simplesmente lindo, pessoal. É um lugar que é paradisíaco. É simplesmente um país inteiro formado apenas por ilhas. Centenas de ilhas. E eu sei que 10 entre 10 pessoas querem visitar, porque não são ilhas feias, não. Ilhas lindas. E quem nunca viu uma foto com aqueles bangalôs bacanas e aquela água azul cristalina, azul turquesa, né? Aquele pessoal ricaço dando aquele mergulho lá e tal. Quem nunca viu não ficou sonhando com aquilo, né? E aí pensou, pô, iria muito, mas não dá. Realmente, pessoal, não vou te enganar, aquele tipo de estadia, aquele bangalô, essas coisas todas, eles são caríssimos. Se você quer visitar indo nesses bangalôs, eu te sugiro guardar dinheiro pra caramba, ganhar na Mega Sena, tentar alguma coisa por aí. Mas se você não tem essa sorte, não teve ainda, e ainda assim quer realizar o seu sonho, eu vou te mostrar como que é possível. Maldivas ganhou muita fama porque, além de bonito, né, se concentra como um destino de alto luxo, justamente por causa desses bangalôs, aquela coisa toda, os resorts com aqueles bangalôs bacanas em cima da água e tal. Aquilo ali, pessoal, a diária daquilo ali dá para você viajar a Europa inteira. É muito caro. Só que Maldivas não é só feita daquele tipo de estadia. E a mesma água linda que banha aquela estadia, banha também qualquer outra ilha que você pode visitar e que não é tão caro assim quanto aquela lá. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, porque na verdade a fama de Maldivas é tão forte em relação a custo, é caro, é proibitivo, que muitas pessoas simplesmente têm aquele sonho e acham que isso é distante demais. Só que não é bem assim. O que acontece? Vamos falar um pouquinho de Maldivas. Como eu estava dizendo, Maldivas é um país que é composto apenas por ilhas. Não tem continente. Maldivas não tem terra no continente. Composto por centenas de ilhas. As ilhas não costumam ser grandes, elas são ilhas razoavelmente pequenas. Para vocês terem uma ideia, a ilha que eu fiquei, uma delas, eu dei uma volta andando pela praia. Eu circulei a ilha toda em 40 minutos, 50 minutos e parando para tirar muitas fotos. Então é pequeno, o lugar não é grande. Só que você tem o país inteiro, ele é composto por centenas de ilhas desse tipo. E essas ilhas, elas ficam numa região que é agraciada com o mar, que além de lindo, claro, ele tem um azul turquesa, esverdeado e tal, que é de tirar o fôlego. A fauna marinha é riquíssima. Eu posso garantir para vocês, pessoal, que uma das visões mais belas que eu já tive, chegando de avião num lugar,
foi em Maldivas. As outras duas foram o Rio de Janeiro, onde eu vivo. Chegar de avião no Rio de Janeiro é absolutamente lindo. E a outra foi San Andrés, também é sensacional chegar de dia e poder ver a ilha lá embaixo. Agora, Maldivas, você vê aquele conjunto de ilhas. O país ele é formado por conjuntos de ilhas que eles chamam de atóis. Então você tem vários atóis. Vou botar um mapa aí para vocês poderem acompanhar. E cada atol desses, ele aglomera várias ilhas. Essas ilhas, como eu estava dizendo, elas não são muito grandes. Às vezes elas são pequenininhas mesmo, muito pequenas, coisa de poucos metros quadrados. Não tem nada nelas. A gente tem uma palmeira, né? Às vezes são ilhas que têm um resort inteiro. Às vezes são ilhas que têm um bairro inteiro. Mas a verdade é que a fama de Maldivas, ela foi uma mistura do glamour que ficou com aqueles bangalôs. Essa mistura com a beleza das águas e da fauna marinha. Só que, como é alto luxo, fica difícil porque tem que ter uma grana. Eu confesso a vocês, a passagem não tem muito o que fazer. A passagem para lá é uma passagem cara. O ticket aéreo para lá é um ticket caro, porque fica muito distante do Brasil. Porém, a viagem toda pode ter um custo tornado acessível com esses macetes que eu vou comentar aqui com vocês. A capital das Maldivas chama-se Malé, ou é Malé, eu não lembro a pronúncia direito, mas eu acho que é Malé. É uma ilha. O voo, né, o principal aeroporto, ele é numa ilha colada a Malé, muito, muito próxima. Tá? Como você tem num país estradas interestaduais, lá você não tem essas estradas, são todas ilhas. Você tem lanchas que fazem o transporte entre essas ilhas. Fazem às vezes aí de ônibus, táxis, né? Então a gente tem lá as lanchas públicas, como se fossem barcas. Você tem que são de preço acessível e são as que eu indico para quebrar custo. Você tem barcas rápidas, speedboats, que vão numa velocidade muito maior, custo um pouquinho maior. E você também tem a possibilidade de fazer transporte por via aérea, com um hidroavião. Eu vi vários desses pousando na água lá e tal, são muito bacanas, muito mais caros. Tem lugares que ficam as ilhas ficam tão distantes da ilha principal, da capital, Malé, que você tem que pegar um avião, você vai levar, não sei nem se tem, teria fazendo baldeação, teria como chegar lá de barco sim, mas você levaria tempo demais. Então, como eu falei, pessoal, Malé é a capital, você tem o aeroporto na ilha do lado praticamente, e você tem o país espalhado nessas ilhas todas. Só que e isso é que não fica muito conhecido quando se trata de Maldivas, e é o caminho das pedras aqui do canal Pode Por Aí. Maldivas é formada por basicamente dois tipos de ilhas: ilhas habitadas e ilhas resorts. Essas ilhas, elas não são divididas, tipo, o norte é tudo habitado, o sul é resort ou vice-versa. Não. Você tem uma ilha habitada aqui e às vezes dali você vê uma ilha do lado que está ali colada contigo, 50 metros, 100 metros talvez, e você consegue avistar uma outra ilha que é um resort. A questão é que as ilhas que são resorts, elas só têm o resort. E ficar nessas ilhas, você vai ter que escolher um quarto de luxo ou aquele super luxo que são os bangalôs. Vai morrer um dinheiro, que é caro. Não vou enganar você, é caro. Só que, como eu falei, essas ilhas estão em toda parte. Então, onde você tem ilha resort, você tem ilha habitada também. O que é a ilha habitada? É como se fosse um bairro. É um bairro. Talvez mais uma província, né? Uma vila,
O fato é que as pessoas moram nessas ilhas. Então tem casas normais, tem restaurante, tem lojinha, tem um supermercadozinho. As estruturas são menores. Male, que é maior, ela é bem densa, inclusive. Tem estruturas maiores, tem lojas maiores, eletrodomésticos, essas coisas. As ilhas menores, elas vão ter um comércio local, souvenir, essas coisas. Mas o que é interessante, pessoal, é que como Maldivas ficou muito conhecida por conta dos resorts, todas as possibilidades que não são resorts, possibilidades de estadia que não são resorts, são muito baratas. Só que elas são muito boas. O que acontece? As pessoas, para investir no turismo, né? Porque os resorts são grandes corporações que compram as ilhas ou alugam, não sei como é que eu trato, o que eles fazem lá com o governo lá das Maldivas, mas eles tomam conta daquela região ali, aquela ilha é toda deles. E você só hospeda lá, você só vai para lá se você tiver uma reserva lá. No caso das ilhas habitadas, você pode circular normalmente entre elas. É como se você estivesse saindo de um bairro indo para outro. Você espera a lancha ou pega o speedboat, enfim, pega o transporte, vai para lá, você chega lá no cais, sai e vai fazer o que você quiser fazer. O fato é que, como eu estava dizendo, Maldivas ficou muito famoso por conta desses bangalôs e outras coisas mais, né? Bangalôs, a cor da água, a beleza do lugar, o pôr do sol lá é espetacular, é muito bonito, recheado de cores. Então Maldivas ficou muito famoso com isso e também ganhou a fama de ser caro demais. E aí o que as pessoas que querem investir no turismo, os habitantes dessas ilhas menores, fazem? Eles fazem uma reforma enorme nas casas deles e colocam quartos para alugar. Você encontra quartos de altíssima qualidade, novinhos, a custo bem baixo. Eu digo o seguinte, enquanto que num resort desses, por exemplo, a diária pode chegar a 1.000 euros, aí para cima, né? Numa casa, né? Numa pousada, você paga 30 euros, 40 euros. Eu paguei nessa faixa a diária. Aí você fala assim, mas era caído, 40 euros, 30 euros é preço de hostel. Um ar-condicionado novinha, cama boa, roupa de cama impecável, tudo limpinho, com café da manhã. Então tudo isso, pessoal, esses macetes que eu estou comentando com vocês, que eles não se tornam tão conhecidos assim. E eles acabam por viabilizar uma visita a esse paraíso. Porque se você não quer ou não tem como bancar uma visita com aquele nível de gasto, né? Se eu não me engano, pessoal, tá me lembrando agora os valores, se eu não me engano, a diária, sem ser em bangalô, no resort, era de 700 euros. O bangalô era 1.400 e varada, era muito caro, né? Fica inviável para a maior parte das pessoas. E aí você ainda quer conhecer? Faz esse negócio que eu comentei. Primeira opção, então, primeira dica, primeiro caminho das pedras é se hospedar em ilhas habitadas em pousadas. Se hospedar nas pousadas dessas ilhas habitadas. Aí você fala assim, poxa, Tony, mas se eu fizer isso, eu não vou estar perdendo? Vai estar perdendo, depende do ponto de vista. Porque a água é a mesma, você não tem diferença. A fauna marinha é a mesma, com algumas diferenças que eu vou comentar daqui a pouco nesse vídeo para vocês. O fato é que você não perde absolutamente nada, exceto o glamour, né? Aqueles bangalôs você acorda e dá um mergulho na água. É outro nível de glamour. Mas nada impede que você acorde, dê 3 passos e caia na praia e tá tudo certo.
porque nas ilhas habitadas tem ilhas tão pequenas que é literalmente você sai da pousada e anda 20 metros e você está na praia. É muito perto, são pequenas realmente. Pessoal, vamos falar das diferenças com relação ao resort versus ilha habitada. A ilha habitada, você vai conviver com a população local. Tem algumas coisas que você tem que atentar. Primeiro, questões religiosas. As ilhas habitadas, elas são as pessoas que moram lá, elas são de maioria muçulmana. Então, uma das coisas que aconteceu comigo era que muito cedo, você sabe que eles param para orar, rezar, se não me engano, são 5 vezes por dia. E começa bem cedo, 5, acho, da manhã, 6 da manhã, tá muito cedo. E ficam aqueles alto-falantes, né, gritando, não sei se é árabe, aquilo, chamando para oração na mesquita. E aquilo é muito alto. Uma das pousadas, numa das ilhas que eu fiquei, aquilo era do lado. Então esse tipo de coisa pode incomodar algumas pessoas. Mas eu ainda acho que vale muito, dada a diferença de preço. Bebida alcoólica, eu não bebo. Como eu não bebo, eu não procuro. Porém, muito provavelmente nas ilhas habitadas você não vai poder beber bebida alcoólica. Eles não devem servir isso fora dos restaurantes lá. Já nos resorts você tem muito mais facilidade. Tem uma outra particularidade, pessoal. As ilhas habitadas, elas têm uma área chamada de Bikini Beach. É uma área pequena, tá? Normalmente 50 metros, não, menos, 25 metros. Depende da praia também, da ilha. Mas 25, 50 metros que eles chamam de Bikini Beach. É a praia, aquela parte da praia, normalmente ela é cercada, e ali naquela região você pode usar roupa de banho normal. Sunga, ficar sem camisa, no caso dos homens. As mulheres podem usar maiô, biquíni, etc e tal. Nas ilhas habitadas, fora dessa Bikini Beach, você não pode andar de roupa de banho por conta dos costumes, principalmente das questões religiosas dos locais. Tá? Eles são rígidos com relação a isso e costumam passar essas regras para os hóspedes quando você chega para se hospedar. Porém, pessoal, eu quero destacar o seguinte: isso não é problema algum, não é um esquema de super policiamento ou que você fique restrito. A verdade é que no resort, como a ilha é uma ilha comercial, você não vai ter habitantes ali, você não vai ter determinadas coisas, incluindo essas questões culturais. Em compensação também, muito provavelmente você não vai ter aquela coisa de sentar e bater papo com um local e descobrir como é que são as coisas. Tem uns sucos meio diferentes lá, tem algumas coisas legais para você bater papo sobre costumes. Isso você no resort não vai ter. Então pese isso, porque a experiência cultural faz parte da viagem. Isso? Muito bem. Uma outra grande diferença, essa eu diria que é enorme, né? É a questão da fauna marinha. Só que aí, pessoal, não é uma diferença entre o resort e as ilhas habitadas. É uma diferença com relação à localização dos atóis. Vou botar o mapa de novo para você dar uma olhada nas Maldivas. Esse mapa que você está vendo aí, ele é um mapa dos atóis. Você pode ver que tem atóis do norte e para o sul, do leste e para o oeste, né? Tá vendo aí? A fauna marinha, ela costuma se concentrar com mais probabilidade de ser vista. Afinal de contas, você vai para um lugar desse, você quer fazer um mergulho ou snorkel, né? Você quer ver a fauna marinha. E aí eles acabam se concentrando em alguns lugares. Óbvio que é Recife, peixinho, colorido, isso aí você vai ver em tudo quanto é lugar. Mas o que eu posso comentar com vocês que é muito mais
comum de você encontrar. Então, por exemplo, tubarão-baleia. Já viu tubarão-baleia? É uma experiência incrível estar do lado ou próximo de um bicho desse. Ele é enorme, é completamente inofensivo, ele não é agressivo, ele só come plantinha, ele não é carnívoro, né? Tem tubarão-tigre, tubarão branco, esses outros tubarões sinistros, não. Ele é um tubarão tranquilão, parece uma baleia, ele é grandão, cheio de pintinha branca e é um bicho maravilhoso, muito tranquilo. Então, tubarão-baleia, arraia, manta-raia ou manta-ray, não sei se manta-raia, não sei se falam assim em português, não sei isso. Chamavam de manta-ray. E tinha eagle ray também. São tipos de arraias. A manta-ray, ela parece uma nave alienígena, assim, tem um bocão. Eu tô botando a foto aí para você ver e perceber como é que é a manta-ray. Repara, ela é uma arraia diferente, né? A arraia que a gente conhece, a mais comum, ela tem aquela boquinha embaixo, parece que tá dando um sorrisinho pra gente, né? Um olhinho, sorrisinho e tal. Mas a manta-ray é diferente, aquela bocona, né, na frente, porque ela tá captando a água e tá filtrando e pegando os nutrientes para ela. Então, ó, tubarão-baleia, arraia, manta-ray, a eagle ray, que é uma arraia que tem um bico assim, vou botar a foto aí para vocês verem também. E esses bichos eu vi num atol que concentra as ilhas de Digura e Dangeti. Tem outras ilhas nesse atol? Tem. Eu preferi ficar nestas duas. Vou colocar fotos delas para vocês verem. São ilhas bacanas, são ilhas muito próximas, não sei a distância, mas elas são muito próximas. E você consegue com facilidade ver esses bichos por lá, tá? Tem alguns tipos de tubarão também. Não são só esses dois, três tipos, não. Tem tubarão com eu não lembro o nome dele agora, mas a ponta da barbatana dele ela era pintada. Uns eram de preto, é uma ponta preta, e outra é uma ponta branca. Isso a gente viu lá também, com uma certa facilidade. Vi uns 2 ou 3 passando, né? Os tubarões a gente acabou vendo passar, mas eles passam longe, tá, pessoal? Eles não são tão friendly, não são tão amigáveis como é o caso do tubarão-baleia. Agora, outros tubarões, principalmente o tubarão-martelo, que é aquele que tem uma cabeça do lado assim, meio esquisito. Esse bicho é muito bonito, eu infelizmente não pude vê-lo, porque ele depende de de mergulho com garrafão, e eu não posso fazer isso, por conta de problemas de ouvido. Mas esse bicho, ele tem um lugar que é como se fosse um ninho perto de um atol chamado Hashdu. Eu fiquei na ilha Hashdu, que fica nesse atol, o mesmo nome. Nesse atol tem um ponto que todo mundo lá que é guia conhece, eles te levam até lá, para o barco em cima dele como se fosse esse ninho, e a galera desce. Chegou ali, desceu, parece 6 metros, 7 metros, você já está nadando com o tubarão-martelo. Deve ser uma experiência espetacular. Se você não tem nenhuma limitação para fazer mergulho de garrafão, essas coisas, vá nesse passeio, porque deve ser absolutamente bacana demais. Pessoal, tem outros tipos. Um outro animal marinho lindo é o peixe-lua. O peixe-lua é grande pra caramba. Tô falando isso para vocês, também não consegui ver, porque nessas regiões nas quais eu me hospedei, ele não era comum. Ele é comum numa região que é mais longe, é difícil chegar até lá. É uma das regiões, chama-se Fuvahmulah. Essa ilha, ela é uma ilha longe pra caramba. Ela requer pegar um avião, um hidroavião de Malha para lá. Então fica
fica muito mais caro e tal. Mas se você tem uma paixão por ver esse tipo de bicho, vale a pena. Porque ele é grandalhão e ele é fino, parece um discão. É o peixe-lua. Ele você vai ver em Fuvamulá. O resto, como eu falei, coral, peixe-palhaço, tem muita coisa bonita naquela região. Muita coisa bonita. E aí você vê em qualquer lado. E isso, pessoal, reforçando, isso não é uma diferença entre ilha habitada, que você está pagando 30 euros. Eu estou falando de 30 euros, pessoal, eu não verifiquei novamente os preços. 30 euros são preços da época que eu fui em 2022, se eu não me engano. São 3 anos agora, nós estamos levando esse vídeo em 2025. Mas o principal disso é reforçar a diferença de preço de um resort para uma pousada numa ilha habitada e mostrar para você que, em termos de visitação, você não perde nada. E eu ainda vou dizer mais. Se você está numa ilha habitada e está cansado daquela paz, daquela tranquilidade, não tem nada para fazer, porque a ilha habitada, o que ela te oferece? Ela oferece esporte aquático, né? Você andar de caiaque, né? Oferece passeio de lancha, essas coisas todas, ou fazer o snorkel e o coisa. Você já fez isso tudo, já está de saco cheio, não quer? Você pode fazer um day use e na maioria, aí você tem que consultar previamente, na maioria dos resorts. Então você pode olhar, bom, eu vou para a ilha tal, habitada, num determinado momento eu pego uma lancha, uma condução, vou para o resort, pago, né? Provavelmente vai ter que pagar com antecedência, pago e deixo reservado, vou lá e desfruto do resort naquele dia inteiro. Então eu vou poder ficar na estrutura do resort e usando tudo aquilo que ele oferece, incluindo os jogos, as coisas que eles têm e tudo mais. Com isso, a sua visita fica completa, porque você tem a possibilidade de, pagando um day use, quebrar a sua rotina. Você não fica com aquele... quando você se hospeda numa ilha habitada, você não fica com aquele ambiente europeu ou americano, né? Aquela coisa que é fora da cultura. Você sai daquilo, você está realmente vivendo a cultura do país. Você tem a oportunidade de ter restaurantes, comidas simples, mas saborosas. Tem restaurantes com comidas mais bacanas também e tal, mas também você não vai chegar lá, eu quero tantas estrelas, eu quero um restaurante Michelin, blá, 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 blá. Essas coisas que o Flávio gosta, Flávio, meu sócio, né, aqui do canal Partiu Por Aí, ele gosta dessas coisas, eu entendo, tem gente que curte. Se você quer isso, vai para um resort, ou então pelo menos faz um day use lá, mas vai ter que tirar o escorpiãozinho do bolso, porque não é barato, pessoal. É caro, é caro. Agora, você quer fazer uma visita ao paraíso, né? Não é aquela definitiva, mas você quer visitar o paraíso e curtir pagando um preço acessível. Bota isso na tua cabeça, usa transporte público deles, que são as lanchas públicas, e faça reservas em pousadas, hospedagens em ilhas habitadas. Beleza? São 2 dicas de ouro. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, o link do local onde você pode consultar os horários dessas barcas públicas, que é como se fosse consultar o timetable de um ônibus, de um trem, se você estivesse numa cidade no continente. Que ele vai dar as horas que eles saem. Quando eu fui, a gente ainda estava em pandemia, já estava quase no final da pandemia. E era muito complicado perder uma dessas lanchas. Você não podia chegar lá e ficar esperando, você podia ter que dormir lá ao relento, porque só tem uma por dia para alguns destinos. Para outras você tem que fazer baldeação, né? Então, nesse caso, melhor do que isso tudo é você dar uma olhada nesse timetable e verificar quais são as opções em relação ao teu voo de chegada e tal. Beleza, pessoal?